Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre drogas colinérgicas. Em relação às drogas colinérgicas, a gente sabe que algumas têm a capacidade de aumentar o efeito da resposta parasimpática, a resposta chamada vagal ou colinérgica, através de ação direta ou indireta, e essas possibilidades são várias, desde ação em receptores nicotínicos, inibindo ou estimulando, ou receptores muscarínicos. Quando as drogas imitam a resposta normal do sistema nervoso parasimpático, a gente diz que são colinamiméticos ou parasimpatomiméticos, e quando elas inibem a resposta ou impedem essa resposta, dizemos que são é, parasimpático-líticos. Essas drogas, elas podem agir tanto aumentando a liberação de neurotransmissores, reduzindo ou impedindo a sua ação nos diversos receptores. A gente sabe que existem receptores nicotínicos e receptores muscarínicos no sistema nervoso parasimpático, e existem esses receptores tanto na membrana pré-sináptica quanto na pós-sináptica. E dependendo do que esse receptor produz, quando ativado pelo seu agonista natural, vamos ter uma resposta aumentada ou diminuída em relação a essa resposta colinérgica ou parasimpática. Essas drogas, quando atuam no próprio receptor, elas podem ter uma série de respostas, e essas respostas são classificadas de acordo com a sua comparação com a resposta provocada pelo neurotransmissor natural. Então, dizemos que quando essa substância que precisa ter afinidade pelo receptor, senão não vai se ligar a ele, então, essa droga, essa substância que tenha afinidade com o receptor e se ligando a ele, se essa substância não induz nenhuma resposta após essa ligação, dizemos que é um antagonista. É um antagonista porque vai impedir a ligação do agonista natural ou de outro agonista qualquer, então vai tornar aquele receptor inerte, vai impedir que outra substância se ligue ali. Então, como essa substância específica, ela não produz nenhum resultado nessa ligação com o receptor, dizemos que ela é uma substância antagonista. Mas ela pode produzir uma resposta, e se essa resposta for no mesmo sentido da resposta do agonista natural, do neurotransmissor natural, e dizemos que é um agonista também. E esse agonista ele pode ser um agonista completo, quando a resposta é na mesma direção e na mesma intensidade da resposta do agonista natural. Mas pode ser uma resposta menor, uma resposta inferior, uma ativação de uma determinada resposta, suponhamos um efeito fictício. Se o agonista natural vai produzir um aumento de frequência cardíaca de 80 para 100, e essa substância também faz isso, então é um agonista completo. Mas se a resposta é o aumento da frequência, mas não nessa intensidade, não em intensidade inferior, dizemos que é um agonista parcial. E pode ser um agonista parcial muito fraquinho, muito próximo ali da neutralidade, muito próximo do efeito de um antagonista. Mas também, essa substância, quando se liga ao receptor, pode produzir uma resposta inversa. Ao invés de aumentar a frequência, por exemplo, pode reduzir a frequência, e aí dizemos que é um agonista inverso. Então, existem essas várias possibilidades na ligação de alguma substância com algum receptor qualquer. E aqui não é diferente. Em relação a essas drogas que atuam nos receptores parasimpáticos, tanto nicotínicos quanto muscarínicos, eles também são classificados de acordo com a localização dos receptores que são ativados ou inibidos por essas substâncias. Dizemos, então, que quando essas substâncias atuam no receptor nicotínico, pode atuar, inclusive, na placa motora, dizemos que eles são drogas ganglionares. Elas vão atuar nos gânglios, tanto simpáticos quanto parasimpáticos, porque sabemos que os gânglios, a junção entre o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar,
eles têm o mesmo tipo de ativação, tanto no simpático quanto no parasimpático, ou seja, são neurônios liberando acetilcolina para ativarem no corpo celular do neurônio pós-ganglionar os receptores nicotínicos que ali se encontram. Então, essas drogas ganglionares, elas vão atuar sobre receptores nicotínicos. E elas, quando inibem a liberação ou impedem a ação de agonistas ali nos receptores nicotínicos, a gente diz que são antagonistas. E alguns antagonistas foram listados aqui. Então, a nicotina, que é um ativador do receptor nicotínico, quando em altas doses, acaba agindo como a succinilcolina, por exemplo, deixa ali aquele receptor despolarizado de maneira tão intensa durante um tempo tão prolongado que acaba ficando no período refratário e a impossibilidade de repolarização para despolarização seguinte. Então, a nicotina em altas doses acaba sendo tem uma ação antagonista também. O trimetafano, a detubucurarina e a anticolinestease também pode se ligar ali aos receptores nicotínicos e induzir um certo estado de refratariedade desses receptores. Então, os antagonistas ganglionares vão agir tanto no sistema nervoso simpático quanto no parasimpático, impedindo, e até ali a nível de medula adrenal, impedindo a ação da acetilcolina nos receptores nicotínicos que se encontram ali. E, inclusive, podem até ter alguma ação sobre os receptores nicotínicos da placa motora também. Então, as drogas ganglionares, elas atuam nos receptores nicotínicos. E, em relação aos receptores muscarínicos, que são aqueles receptores localizados no órgão efetor, que vai ser estimulado pela acetilcolina produzida pelo neurônio pós-ganglionar para ativar ou inibir estruturas em órgãos terminais, esses receptores muscarínicos eles vão sofrer ação de drogas com efeito direto ou indireto. Os agonistas muscarínicos de ação direta são os ésteres de colina, que são produzidos a partir da fosfatidilcolina fornecida pela membrana celular e também derivado da dieta. E essa colina, essa fosfatidilcolina ou a colina da dieta, vai se juntar no citoplasma a acetilcoenzima A via ação enzimática para juntar acetil com a colina, produzindo acetilcolina. Mas, além da acetilcolina, a própria colina, a carbamilcolina, a metacolina, o betanicol e outras substâncias chamadas de ésteres de colina, ésteres de colina, porque são produzidos a partir da junção de algum radical com a colina. Então, elas têm uma ação direta de ativação dos receptores muscarínicos. Além dos ésteres de colina, temos os alcaloides, que são substâncias produzidas a partir de plantas, de bactérias, alguns fungos, que produzem, então, a pilocarpina, a muscarina e a aricolina, que são alcaloides, que também têm ação positiva, ação agonista sobre receptores muscarínicos. Temos também a possibilidade de ação indireta. Uma das possibilidades de ação indireta é a ação dos anticolinesterásicos. Os anticolinesterásicos, eles vão atuar sobre a acetilcolinesterase, impedindo a sua ação, liberando mais acetilcolina nas fendas sinápticas. Isso aí vai aumentar a acetilcolina tanto em região de ativação de receptor muscarínico quanto de receptor nicotínico, ou seja, ganglionar a nível de placa motora e também nos receptores muscarínicos do sistema nervoso parasimpático e naquelas exceções do sistema nervoso simpático também, como foi mencionado em outros vídeos, onde as glândulas sudoríparas, músculo piloeretor, alguns músculos lisos vasculares também são ativados pela acetilcolina, apesar de fazerem parte do sistema nervoso simpático, e a liberação terminal ali pelo neurônio pós-ganglionar de acetilcolina para ativar receptores muscarínicos.
Então, essas substâncias, tanto os ésteres da colina quanto os alcaloides, eles têm ação direta, como agonistas dos receptores muscarínicos, enquanto os anticolinestérásicos têm uma ação indireta, inibindo a acetilcolinesterase, fazendo com que haja uma manutenção de quantidade maior de acetilcolina nas fendas sinápticas. E na comparação entre os diversos agentes muscarínicos diretos, a gente vê aqui, primeiro, a metabolização, que é pela esterase, principalmente a acetilcolinesterase. A acetilcolina tem essa metabolização bastante intensa, a metacolina um pouco menos, mas os outros não. Todos têm ação sobre a íris. A gente lembra que a ativação do receptor muscarínico na íris provoca a contração do músculo do esfíncter da íris, diminuindo, então, a luz, o tamanho da pupila. E a ativação do músculo ciliar também, que vai ajudar na acomodação para observação de objetos mais próximos. Então, temos a ativação do músculo ciliar e a ativação do músculo da íris, fazendo com que haja essa resposta. Então, todas essas substâncias têm essas respostas, lembrando que, principalmente a pilocarpina, o colírio de pilocarpina, ajuda na diminuição da íris, né, da pupila, fazendo com que haja liberação da drenagem do humor aquoso, diminuindo a pressão intraocular em pacientes com glaucoma. É bastante interessante. Em relação ao aparelho cardiovascular, a gente sabe que os agonistas muscarínicos levam à diminuição da contratilidade miocárdica, da frequência de contração e da velocidade de condução nas vias de condução cardíacas. A nível de musculatura lisa, na musculatura vascular, há uma diminuição da contração, então há uma vasodilatação produzida por essas substâncias, enquanto outros músculos lisos respondem com contração, como, por exemplo, os músculos da árvore brônquica, a musculatura gastrointestinal, levando a espasmo, aumento da motilidade e relaxamento dos esfíncteres. Também é uma resposta de contração da vesícula biliar. Há uma importante ação dessas substâncias também a nível de bexiga, aumentando a contração do músculo detrusor e diminuindo a força de contração dos esfíncteres da bexiga. Em relação a glândulas sudoríparas, a glândulas salivares e secreção brônquica, há um aumento da produção de todas elas e uma resposta nicotínica, tanto pela acetilcolina, quanto pela carbamilcolina, quanto pela pilocarpina. Uma metacolina muito menos importante e o betamecol não age sobre os receptores nicotínicos. Alguns efeitos que, em algumas situações, são indesejados, como, por exemplo, a bradicardia, pode ser buscada, pode ser o alvo terapêutico em algumas situações, o paciente está com taquicardia, mas as respostas muscarínicas levam à diminuição da frequência cardíaca, a vasodilatação com diminuição da pressão arterial, aumento da contração do tônus da árvore respiratória, levando a broncoespasmo e espasmo intestinal também. E essa ação se deve principalmente à ação da acetilcolina nos receptores pós-juncionais. Então, o receptor M3 leva à contração, ele é mais presente nas situações de musculatura brônquica, musculatura gastrointestinal, enquanto o receptor M2 está mais presente no aparelho cardiovascular. Então, a ativação de M3 leva à contração, a ativação de M2 leva a relaxamento. E existe também o receptor M2 pré-juncional. Esse receptor M2 pré-juncional, quando ativado pela acetilcolina, ele diminui a liberação de mais acetilcolina. É importante esse conhecimento para a gente entender por que quando você usa uma atropina em dose muito baixa, você pode ter, ao invés daquele aumento da frequência cardíaca esperado pela utilização da atropina, você pode ter uma resposta paradoxal inversa,
porque quando você utiliza a atropina em baixas doses, antes de ele ativar os receptores pós-juncionais, ele bloqueia, perdão, antes da atropina bloquear o receptor pós-juncional, ela bloqueia o receptor pré-juncional. E aí, esse receptor pré-juncional, que quando ativado pela acetilcolina, diminui a liberação de mais acetilcolina, quando ele é bloqueado, você vai induzir uma liberação maior de acetilcolina. Então, isso vai induzir a bradicardia de maneira paradoxal, até que doses maiores sejam utilizadas, e aí você passa a bloquear também o receptor pós-juncional, diminuindo, então, a ação da acetilcolina ali e aumentando a frequência cardíaca por aumento da prevalência da resposta simpática em relação à resposta parasimpática bloqueada pela atropina nesses receptores muscarínicos. A ação da acetilcolinesterase se dá porque ele tem a molécula tem o sítio aniônico, que atrai o sítio catiônico da acetilcolina, e tem o sítio esterásico, que vai ser o sítio que vai metabolizar, vai hidrolisar a acetilcolina, produzindo ácido acético e colina. A gente lembra que a colina, na maior parte, é reabsorvida, passa de volta pela membrana pré-sináptica para reconstituir a quantidade de acetilcolina no terminal axonal, enquanto o restante da molécula se transforma em ácido acético, que vai ser metabolizado à distância em outros órgãos. Então, a gente tem o sítio aniônico, que atrai o sítio catiônico da molécula de acetilcolina, e o lado esterásico, que é o lado que vai metabolizar. Então, é isso que acontece. E a gente tem alguns tipos de acetilcolinesterase. Os principais são a pseudocolinesterase atípica ou butirilcolinesterase, que é capaz de metabolizar os anestésicos locais do tipo ésteres, como, por exemplo, a procaína, metaboliza também a succinilcolina e o mivatura. E temos também outras esterases, que são as chamadas inespecíficas, capazes de metabolizar o remifentanil e o esmolol. As esterases inespecíficas, elas se encontram nas hemácias, no intestino, em vários tecidos, e por isso há uma metabolização tão intensa e tão rápida do remifentanil e do esmolol. Os anticolinesterásicos, eles bloqueiam a ação da acetilcolinesterase. Então, quando ele bloqueia a ação da colinesterase, acaba liberando mais acetilcolina na fenda sináptica. E quando você utiliza o anticolinesterase, na maioria das vezes em anestesia, você utiliza com o objetivo de, ao bloquear a acetilcolinesterase, liberar mais acetilcolina para conseguir ativar os receptores nicotínicos da placa motora. E aí, se você tem mais acetilcolina que bloqueador neuromuscular, você consegue reverter aquele bloqueio de uma maneira mais adequada. Existem anticolinesterásicos reversíveis e não reversíveis. Os reversíveis são principalmente os carbamatos, que são a fisostigmina, a piridostigmina e a neostigmina, e tem também um que não é carbamato, mas também age da mesma forma, o edrofônio. Eles se ligam à acetilcolinesterase e a gente vai ver o que acontece nessa inativação da molécula. Em relação à comparação desses diversos anticolinesterase, a gente tem que conhecer a farmacocinética e a farmacodinâmica deles para entender melhor a sua ação e conseguir ter o melhor uso deles. Então, a neostigmina, aqui a gente tem as doses médias de cada um deles, a neostigmina ela tem uma latência muito curta, o hidrofone um pouquinho maior, e a piridostigmina maior ainda. A duração de efeito da neostigmina é de 20 a 30 minutos, enquanto o hidrofônio é 10 minutos. A da piridostigmina é 360 minutos em média. Dito isso, a gente passa a entender o motivo pelo qual a neostigmina é a principal arma, ou foi a principal arma até agora, na reversão do bloqueio neuromuscular, porque ela tem uma latência curta e tem uma duração que satisfaz a necessidade da reversão do bloqueio, já que a gente só utiliza a neostigmina
quando já existe algum grau de reversão que autoriza a utilização da neostigmina. O hidrofone ele tem uma duração de efeito muito curta, que não dá a segurança que a neostigmina oferece em relação a diminuir o risco de a chamada repolarização, e a piridoxigmina tem uma latência muito grande, uma duração de efeito muito extensa, que pode levar a efeitos colaterais ou efeitos indesejáveis por um período muito grande. Dessa forma, o hidrofone ele tem uma utilização muito mais interessante no diagnóstico diferencial de pacientes com miastenia graves, por exemplo, enquanto a piridoxigmina tem uma ação muito interessante no tratamento dessa condição, já que pode ser utilizado de maneira de horário, é, patrocinando, então, a manutenção de acetilcolina na fenda sináptica da junção neuromuscular por um período prolongado, já que a sua duração de efeito é bastante extensa. Então, a neostigmina ficou como uma droga de escolha entre os anticolinesteráticos devido a isso. Como a gente sabe que toda vez que usa o anticolinesterático, você libera muita acetilcolina, não só na fenda sináptica da placa motora, mas também na fenda sináptica ganglionar e na fenda sináptica terminal do sistema parasimpático, causando uma grande ativação dos receptores muscarínicos, com efeitos indesejáveis, como espasmo intestinal, broncoespasmo, bradicardia, entre outros. A gente precisa, quando utiliza a neostigmina, de usar um antimuscarínicos para evitar esses efeitos indesejados. Então, a gente tem duas opções principais, que são o glicopirrolato e a atropina. Em tese, devido à semelhança de tempo de latência e duração, o mais indicado, teoricamente, seria, na associação com a neostigmina, usar o glicopirrolato. O glicopirrolato tem uma latência também curta e evitaria aquela bradicardia com mais eficácia e por um tempo um pouquinho mais prolongado. A atropina, ela tem uma latência um pouquinho maior, então ela seria mais indicada na associação, quando, se por acaso fosse usar o hidrofone. Mas a gente sabe que, principalmente no Brasil, a neostigmina é utilizada com quase 100% dos casos, com associação com a atropina. Então, a neostigmina e a atropina em associação para você obter os efeitos nicotínicos do anticolinesterásico, mas evitar efeitos muscarínicos indesejáveis. Então, a gente tem os carbamatos, que foram os mencionados anteriormente, que são as drogas chamadas reversíveis, e temos os organofosforados, que são os anticolinesteráticos chamados de reversíveis. Não que eles sejam realmente irreversíveis, mas a sua duração de efeito de tão prolongada, tantas horas, às vezes dias, que é considerado virtualmente um grupo de anticolinesteráticos de ação irreversível. E como que isso acontece? Quando a acetilcolinesterase se liga à acetilcolina, a atração entre o sítio catiônico da acetilcolina e do sítio aniônico da acetilcolinesterase faz com que haja ligação das duas substâncias e o sítio esterásico da acetilcolinesterase hidrolisa a acetilcolina, separando ali em ácido acético e colina. Já mencionamos que a colina é reintegrada para reabastecer o conteúdo axônico de acetilcolina, enquanto o ácido acético ele difunde pelos tecidos para ser metabolizado à distância. O que acontece é que quando a gente utiliza o anticolinesterásico, ele também tem uma estrutura molecular semelhante ali da acetilcolina. Então, tem o seu sítio catiônico, que vai se ligar ao sítio aniônico da acetilcolinesterase, e o seu lado da outra extremidade vai se ligar ao sítio esterásico da acetilcolinesterase, e a acetilcolinesterase vai hidrolisar a própria anticolinesteráse. Então, enquanto elas estão ligadas ali, há um bloqueio de ação da acetilcolinesterase, porque ela ocupou o espaço que seria ocupado pela acetilcolina. Então, ela vai ser inapta
a metabolizar mais acetilcolina durante algum tempo. Quanto tempo? Depende do anticolinesterásico utilizado. Se for um organofosforado, vai ser durante um tempo bastante longo. A gente sabe que o epitiofato, aquele colírio utilizado em pacientes com glaucoma, para manter ali a acetilcolina por um tempo bastante longo no olho do paciente, tem uma ação que vai durar 2 a 3 semanas. Se você pretende usar succinilcolina nesse paciente que usou epitiofato em um tempo menor que esse, você não vai ter uma ação adequada da succinilcolina, porque vai ter muita acetilcolinesterase ali. Vai ter muita acetilcolina ali, já que vai ficar bloqueando a acetilcolinesterase durante muito tempo. Então, e também, mesmo entre os de ação reversível, a gente sabe que a piridoxicimina vai ter uma duração de efeito muito mais prolongada que a neostigmina, e essa duração de efeito diferenciada vai ser diretamente relacionado com o tempo que dura para essa acetilcolinesterase metabolizar o anticolinesterásico que foi utilizado no paciente em questão. Na intoxicação por organofosforado, a gente utiliza atropina em grandes doses, de 35 a 70 microgramas por quilo, para bloquear a ação muscarínica do efeito do anticolinesterásico, do organofosforado, que vai liberar a acetilcolina ali durante muito tempo. Então, você precisa inibir, bloquear o efeito muscarínico. Isso se faz com altas doses de atropina. E os efeitos nicotínicos são bloqueados pelas oxinas, principalmente a pralidoxina, que é utilizada na dose de 15 a 30 miligramas por quilo de peso. Então, as drogas colinérgicas, entre os anticolinesterágicos, a gente tem a fisoxigmina, que é um outro carbamato que foi utilizado no passado, tem alguma indicação em algumas situações, mas em anestesia ela não tem muita indicação, porque ela não tem o amônio quaternário dos outros anticolinesterágicos, e isso confere a ela uma lipossolubilidade grande. A fisoxigmina consegue passar a barreira hematoencefálica com muita facilidade, produzindo efeitos indesejados. Então, ela não é utilizada para isso. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para tratar efeitos centrais de intoxicação por atropina, já que a atropina e ela passam a barreira hematoencefálica, e a atropina é um antimuscarínico, enquanto a fisoxigmina é um anticolinesterásico, ajudando a reverter efeitos de intoxicação pela atropina. Enquanto isso, a neostigmina e a piridoxigmina, já mencionados anteriormente, são carbamatos de ação já, a neostigmina dura o seu efeito entre 20 e 30 minutos, e a piridoxigmina o efeito de cerca de 6 horas. E o hidrofônio, que não é carbamato, mas é um anticolinesterásico também de duração curta, uma latência de 1 a 2 minutos, um efeito que dura cerca de 10 minutos. E para bloquear os efeitos antimuscarínicos, a gente pode usar a atropina, o glipirrolato ou a escopolamina. No Brasil, praticamente, a gente só usa a atropina. Lembrando que os receptores pré-sinápticos muscarínicos têm efeitos diferentes. O M1, que é menos expressão, é menos importante, mas ele, quando estimulado pela acetilcolina da fenda sináptica, vai induzir aumento da liberação de mais acetilcolina, enquanto o receptor M2 ele vai inibir a liberação de mais acetilcolina. E quando a gente, repetindo, quando a gente utiliza a atropina em pequenas doses, o bloqueio desse receptor M2 pela atropina vai induzir, vai reduzir a inibição da liberação de atropina, de acetilcolina. Então, a atropina bloqueando o receptor M2 vai impedir a ação da acetilcolina ali, então vai haver uma maior facilidade de liberação da acetilcolina na fenda sináptica, produzindo no aparelho cardiovascular um efeito indesejado. Então, a bradicardia paradoxal pode acontecer quando você utiliza a atropina em pequenas doses, e que são capazes de bloquear o receptor M2 pré-sináptico antes de bloquear os receptores pós-sinápticos. Então, é importante o conhecimento desse fator e entender que você tem que usar a dose adequada de atropina. Aqui a comparação entre os antimuscarínicos.
atropina, escopolamina e glicoperrolato, o tempo a duração de efeito de cada um deles. O glicoperrolato tem uma ação de 2 a 4 horas, enquanto a atropina de 15 a 30 minutos, na nossa utilização mais frequente intravenosa. Tanto a atropina quanto a escopolamina têm lipossolubilidade para passar a barreira hematoencefálica. O glicoperrolato não tem o amônio terciário, ele é amônio quaternário, não passa a barreira hematoencefálica. A atropina e a escopolamina têm o amônio terciário, não são amônio quaternário, então eles passam a barreira hematoencefálica e tem essa possibilidade de efeitos centrais. Então, na intoxicação pela atropina, você pode usar a fizostigmina, e na intoxicação pela fizostigmina, você pode usar a atropina, que tem efeitos contrários. Tem a resposta anti-celorreia das três substâncias, mostrando que a atropina é a menos importante, mas a gente sabe que ela tem uma resposta significativa, e ela tem a resposta cardiovascular de aumento de frequência cardíaca mais importante que os outros dois. De novo aqui, na comparação entre os anticolinérgicos, então, a atropina, que são, na verdade, antimuscarínicos, né? A gente tem a dose adequada de cada um deles, a duração de ação e as respostas sistêmicas mencionadas anteriormente. A atropina tem uma predileção pela resposta cardíaca de aumento de frequência, mas ela é menos importante em relação à resposta para redução de salivação do paciente. Em relação à resposta central, a atropina consegue passar a barreira hematoencefálica porque ela tem um amônio terciário, enquanto o glicoperrolato não passa porque ela tem um amônio quaternário. A atropina pode levar ao surgimento de delírio, devido a essa passagem pela barreira hematoencefálica, e ela tem a resposta de bradicardia paradoxal mencionada anteriormente pela sua ação pré-sináptica. E é importante lembrar que em situações de bradicardia intensa, parada cardíaca, etc., muitas vezes a gente quando há indicação, a gente pode usar a atropina em alguma situação dessa, e essa atropina vai impedir a resposta muscarínica a nível de íris, fazendo com que haja uma predileção no balanço entre simpático e parasimpático, vai sobressair o simpático e vai produzir a midríase pelo bloqueio muscarínico da atropina. E isso leva à midríase e pode assustar. Então, a gente tem que saber que se você usar atropina em alguma situação de parada e o paciente está com midríase, tem que avaliar adequadamente a situação para saber se essa midríase está relacionada com um estado avançado de hipóxia cerebral ou devido à situação da parada cardiorrespiratória ou apenas resultado da ação da atropina. Então, é contraindicação a muscarínicos, glaucoma de ângulo estreito. A gente não deve usar em paciente com feocromocytoma, porque vai intensificar a resposta simpática. Pacientes com insuficiência coronariana, o antimuscarínico pode aumentar o tônus dos vasos coronarianos. Pacientes com tirotoxicose, que já se apresenta, na maioria das vezes, com um aumento importante da frequência cardíaca, o antimuscarínico vai agravar isso aí. E pacientes com febre, porque, apesar das glândulas sudoríparas serem inervadas pelo sistema nervoso simpático, essas glândulas elas são ativadas por acetilcolina em receptores muscarínicos, uma das exceções do sistema nervoso simpático. Então, paciente que tem febre, que você utiliza a atropina, você vai diminuir a sudorese desse paciente e vai agravar a hipertermia desse paciente. Então, é contraindicado. E paciente com síndrome de Down tem uma característica muito interessante, ele responde de maneira muito intensa à ação da atropina, precisa utilizar a atropina com muito cuidado nesses pacientes. É isso aí, pessoal. Então, sobre colinérgicos, era isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia.
aceitamos perguntas, críticas, e visitem a gente no nos nossos canais. Muito obrigado, um grande abraço.